my name is Samuel Dockstetter, and I'm a feature writer for the world of the occult. Do you know anything about bioenergy? It's the electromagnetic force in all living things. Carl Raymar was one of the only true practitioners of telekinesis in the world. Raymar? He could move things with his mind. He was a genius in his field until... They found a whole bunch of dead girls in his apartment. Na minha demanda por ver todos os filmes de terror dos anos 80 que me falharam na altura, eu começo a achar que não vou conseguir chegar ao fim desta lista. Há um tempo fui ao Letterboxd ver uma lista de filmes mais ou menos completa do terror dos anos 80 americano, daquele terror que me fez cinéfilo, e percebi que estava a 26%. Entrei em pânico e pensei, como é que eu vou fazer isto, porque de facto é isto que eu gosto, é isto que eu quero. Depois respirei fundo e pensei, bom, que se lixe, é o que é, faremos aquilo que conseguirmos. E hoje vou falar de um desses filmes, que é One Dark Night, que pelo que eu percebi, pelo IMDb, teve edição portuguesa, pelo menos tem um título português, que é mais um daqueles filmes de baixo orçamento, de alguém que quis molhar o pé naquilo que era o cinema dos anos 80 e ser famoso, e acabou por não ter o sucesso que era esperado. Este realizador chama-se Tom McLoughlin e realizou, entre outras coisas, Sexta-feira 13, parte 6, e uma adaptação, Sometimes They Come Back, de 1981, uma adaptação, como estava a dizer, de Stephen King. Tem mais alguns filmes, parecem telefilmes, outros muito fuleiros, daqueles que nem os clubes de vídeo relevos quereriam ter no seu catálogo. E este One Dark Night é então um dos seus primeiros filmes lançados para os grandes cinemas. Isto conta-nos uma história de uma rapariga que quer fazer parte do liceu de um daqueles grupos, não é? Daqueles grupos de raparigas que se vestem todas iguais, e tem que fazer um conjunto de praxes, e a praxe que lhe vão dar terá que passar a noite no mausoléu. Este mausoléu, curiosamente, na noite anterior, é o sítio onde foi colocado um homem que morreu e era conhecido internacionalmente como sendo um gajo que conseguia mover objetos com a mente, ele conseguia fazer telecinese, e dizia-se até que ele conseguia influenciar humanos e animais a mexerem-se e a fazer coisas. Ora, na noite em que esta moça fica lá presa, porque entretanto ela fica mesmo presa, e o dono, ou o capataz, ou o contínuo daquele cemitério vai-se embora e ela fica lá, este homem que foi sepultado na noite anterior então tenta voltar à vida, e quando volta à vida começa a atormentar esta jovem. Entretanto, as suas colegas lá do liceu, movidas por um sentimento de culpa, vão novamente para o cemitério e vão tentar ajudá-la a sair de lá. O seu namorado, que acha que isto tudo é uma grande parvoíce, mas curiosamente já virou quase todas as moças desta trama, virar no sentido da cópula e do prazer carnal, ele vai também para ajudar. Então junta-se aquela malta toda dentro do mausoléu, e também a filha do tal senhor que tinha poderes aparece mais tarde. Ela nem sabia que o pai dela tinha estes poderes, e ela apareceu lá depois de lhe ter sido contada a história toda, o backstory do seu pai, através de uma cassete áudio. Eu aqui achei muita piada, porque o filme é de baixo orçamento. Isto poderia ter sido feito por um conjunto de flashbacks, poderia ter sido feito por um cold opening de 10 minutos, mas isso tudo era muito caro. Ficou muito mais barato pegar numa cassete, não é? Uma cassete de ferro, daquelas mais baratas do continente, e gravar um conjunto de exposição, e ela ouve para perceber tudo, e vai a tempo ainda no final de impedir uma desgraça. Acaba por ser um filme dos anos 80 super típico, porque são os tais teenagers a fugir do mal, do sobrenatural, alguém a tentar ajudar, um adulto, há sempre assim uma figura esquisita das sombras, que toda a gente acha que é maluco, mas é a pessoa que sabe a verdade toda. Aos poucos acaba por ser em simultâneo um clichê, um filme cheio dos clichês dos anos 80, apesar de ser do início de 82, ainda não havia que esta indústria bem estruturada dos sequelas anuais das sagas.
e ao mesmo tempo também único, não é? Porque não é um slasher onde um após o outro eles vão morrendo. Tenta-se contar aqui uma história um bocadinho maior. É um filme muito bem iluminado, digamos assim, em termos de cinematografia, bons cenários, dá a sensação que de facto aquelas pessoas estão em perigo. Não sei se terá sido filmado mesmo dentro de um cemitério ou se foi feito. Atores maus, não é? Que claramente se percebe, ou que são modelos que andavam a tentar subir na carreira, ou são aquelas pessoas que só fizeram 1 ou 2 filmes na vida, e sendo que os outros eram figurantes em Pesadelos em Elm Street e Sextas-feiras 13, mas de facto existiu aqui algum empenho em fazer deste filme um filme melhor do que aquilo que seria o normal da altura, não é? Os filmes todos iguais. Tem alguns efeitos especiais engraçados. Tem uma coisa muito curiosa. Este filme saiu na altura, talvez, do Poltergeist. O Poltergeist tem uma história associada que é, como diziam os miúdos, super creepy, assustadora e tenebrosa, que é o facto de eles conseguirem ter esqueletos verdadeiros a um preço mais baixo do que mandá-los fazer de plástico. Eles ligaram para a Índia e da Índia disseram: é quantos quiserem, mandamos para aí um contentor de esqueletos verdadeiros e vocês usam. E é na fase final, quando a casa cai e começam os corpos dos índios a sair, vocês lembram-se de certeza, porque não quero acreditar que ainda não viram o Poltergeist. Essa parte, quando os esqueletos começam a aparecer debaixo da água e agarrados à protagonista, é ainda mais assustadora se tivermos em atenção que eram esqueletos a sério. Aqui é a mesma coisa, talvez tenham aproveitado o mesmo carregamento da Índia. Na parte final do filme, quando este senhor com telecinese começa a empurrar todos os cadáveres que estão neste cemitério, neste mausoléu, estamos a usar esqueletos verdadeiros, ainda com pedaços de pele, uma coisa super nojenta. As nossas atrizes, nota-se pela cara, que estão desconfortáveis. É uma imagem daquilo que era o cinema dos anos 80, do início dos anos 80, em que havia alguma selvageria, em que havia uma anarquia total para fazer um bom resultado final, em que se calhar na altura ninguém se achava que no futuro nós iríamos querer dissecar filmes desta maneira. Às vezes filmes de 1h30 e nós fazemos podcasts e análises de 2 horas ou de 3. Nunca ninguém pensou que alguém fosse dar tanta atenção a um filme que serve na realidade para passar num drive-in, em que os jovens levavam as suas namoradas e depois, a meio do filme, colocam o braço por cima e tocam-lhe numa maminha na esperança de que aquilo vá incendiar ali o fogo da paixão e que as hormonas ajudem a que haja ali alguma atividade sexual, não é? Que será sempre bem-vinda nestas idades e, convenhamos, em todas as idades. Portanto, este filme, neste esquema, significa que é simples, permite que os casais consigam beijar-se, abraçar-se, roçar-se e apalpar-se e ao mesmo tempo irem apanhando o que está a dar no ecrã, um bocado à semelhança do que fazemos hoje em dia, só que em vez de nós estarmos com uma pessoa do sexo oposto ou do mesmo sexo a apalpar-nos e a roçar-nos e a fazer as mais vis devassas sexuais, nós estamos com o telemóvel no TikTok a ver pessoas a comer pastilhas de tide.